O Pantanal Mato-Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o fogo já atingiu mais de 2 milhões de hectares, 15% de toda a extensão do Pantanal. Esta semana, o mundo discutiu as queimadas que atingem a Amazônia. Desde o começo desse ano, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, o número de queimadas no Brasil cresceu 82% em comparação com o ano passado. Não é mistério para ninguém que o planeta está pedindo por socorro, mas pouco se faz para mudar essa situação. E você, vai ficar de braços cruzados? Convidamos você, independentemente do seu credo religioso, para se juntar a nós nesse projeto de amor e cuidado. Plantaremos mais de 1000 árvores para ajudar a natureza a se recompor. Se cada um fizer a sua parte, o mundo será muito melhor. Esperamos você no projeto Quem Ama, Planta, da Igreja Cristã Vinde a Mim. Venha e nos ajude a fazer do nosso planeta um lugar melhor. Fala aí, galera! Meu nome é Raquel. Meu nome é Larissa. E começa agora mais um programa da Igreja Cristã Vinde a Mim, Reconectados. E o nosso tema de hoje é um tema que também é um pouquinho diferente do que a gente está acostumada, a tratar aqui. A gente sempre fala de alguns assuntos mais espirituais, mas é importante a gente falar disso também, porque a conduta cristã, ela é em todas as áreas, em todas as situações, nós temos que agir como verdadeiros cristãos. E quanto à proteção da natureza, que é a criação do nosso Deus, não poderia ser diferente, porque foi o nosso Deus que criou tudo. Então, nós devemos dar o nosso máximo, para proteger, porque não deixa de ser um ato de amor também. Até porque infelizmente não é incomum a gente ver situações, notícias de tragédias ambientais, de queimadas, de poluição. Infelizmente isso é muito mais comum do que deveria. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, para proteger a criação que o nosso Deus fez, que o nosso Deus deixou aqui pra gente enquanto a gente mora nessa terra. Sim, e o desmatamento na Amazônia, queimada no Pantanal, são apenas alguns exemplos, os mais conhecidos, porque a gente foi pesquisando e foi aparecendo muita coisa. E esses são apenas alguns exemplos do que está acontecendo ao nosso redor. Os mais famosos, os principais. Mas existe muita coisa por baixo que a gente às vezes nem... Até porque, infelizmente, essa é uma das formas em que o mal age. Porque o mal, ele é invejoso, ele odeia tudo que vem de Deus, odeia Deus e tudo que provém dele, tudo que Deus criou. Ele quer destruir tudo que venha de Deus. E Deus criou, as árvores, criou os animais, criou as plantas. Então, ele quer destruir tudo. E é aí que, infelizmente, ele age, fazendo, por exemplo, as pessoas irem lá e destruírem tudo, e tacar fogo, e matarem os animais. Então, nós como cristãos, como eu disse, nós não podemos ficar parados diante dessa situação, porque é a criação do nosso Deus. Então, nós não podemos deixar que o mal atinja o objetivo dele de destruir isso. E nós não estamos querendo criticar ninguém aqui, a gente sabe que a intenção foi boa, só que as pessoas, elas costumam falar mais desses assuntos quando eles estão mais intensos e depois acabam deixando aquilo de lado e nem lembram que aquilo aconteceu. Por exemplo, com a barragem de Mariana, de Brumadinho, essas queimadas no Pantanal, na Austrália. As pessoas falam dos assuntos enquanto tá ali, Sim. Enquanto tá acontecendo. Como eu disse, a gente sabe que a intenção foi boa, só que a gente não pode só ficar falando disso só quando tá intenso. A gente tem que ver o que vai fazer depois com essa situação para poder ajudar, para poder melhorar. Sim, exatamente, até porque isso é um problema constante, Isso é um problema que acontece não só quando essas grandes tragédias acontecem, mas pequenas destruições acontecem todos os dias ao meio ambiente. É uma queimadinha aqui, é cortar uma árvore ali. Então, isso é um problema que a gente lida todos os dias. O que a gente está querendo dizer aqui é que, além de falar nesse momento em que está tudo mais intenso, a gente tem que falar depois também quais atitudes vão ser tomadas para resolver tudo aquilo que aconteceu. Exatamente. Que tipo de hábitos a gente pode adquirir aqui na sua casa, onde você estiver, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho,
pequenos hábitos que você fazendo isso, você já vai estar fazendo a sua parte. Porque se cada um fizer a sua parte, tudo vai ser melhor, né? Se cada um se preocupar em fazer a sua parte, tudo isso vai ser diminuído, assim, significativamente. E se a gente for parar pra pensar também, é tudo para benefício de nós mesmos, né? Porque toda a natureza tem um equilíbrio. Tanto as árvores, os rios, os animais. O homem tá acabando com os animais, tá destruindo as matas. Por isso que tá acabando com a natureza. E como a Rica falou, se cada um fizer a parte, a natureza vai se renovando. Exatamente. Os seres humanos parecem que esquecem que se a gente destrói a natureza, a gente também vai acabar, né? Se a gente destruir... Porque, veja, até mesmo os animais que você fala assim, nossa, mas pra que serve, né? Tudo tem um equilíbrio, tudo tem ali um ecossistema, tudo um depende do outro, a cadeia alimentar, tudo depende. Então, cada um tem a sua função. E a gente mexendo, a gente extinguindo, não sei se vocês viram, né, que parece que os koalas lá da Austrália já estão, infelizmente, extintos também. Então, a gente fazendo isso, a gente mexe em toda uma cadeia alimentar, a gente mexe em tudo. Então, é uma coisa pra gente se pensar também. É por isso que nós daremos algumas dicas aqui, dicas simples que você pode incluir no seu dia a dia, que podem virar um hábito, que eu sempre gosto de falar, que o nosso corpo é feito de hábitos. Então, se você praticar, você com certeza vai adquirir, né, esses hábitos que ajudam tanto ao meio ambiente, que ajudam tanto a criação do nosso Deus e que são simples, nada difícil. E a primeira dica é não compre animais silvestres sem o registro, pois comprando esses animais ilegalmente você tá ajudando o tráfico de animais e ainda afeta toda a biodiversidade daquela região. Então, se você quer, né, ter um bichinho que é exótico no seu país, procure fazer tudo legalmente, procure todas as formas corretas de se fazer isso. E a nossa segunda dica é você ter um consumo controlado. Porque quando você sai comprando desenfreadamente, além disso ser ruim para você financeiramente, né, na administração do seu dinheiro, que a gente não vai nem entrar nessa questão, é ruim para o meio ambiente, porque quanto mais você compra, mais lixo você produz. E além do seu lixo, né, que vai muitas vezes para o rio, vai muitas vezes para lugares em que ele não deveria ir, além disso, você incentiva as indústrias a produzirem cada vez mais. O que significa mais poluição ambiental, mais poluição do ar, porque as empresas, como vocês sabem, são grandes poluentes. Então, preste atenção no que você compra. E a próxima dica é nós aproveitarmos mais a claridade do sol. Por exemplo, até nós aqui mesmo, ainda a gente usa aqui a claridade, a gente abre a janela assim para poder dar um pouco mais de luz. Então, na sua casa mesmo, quando tá de dia, evite deixar as luzes acesas, sabe? Abre a janela, abre a cortina para entrar um pouco mais de sol e aproveite mais essa claridade do que a luz elétrica. E a nossa última dica é para que todos nós sejamos exemplos para as crianças, tanto para os nossos irmãozinhos, para os nossos priminhos, para as crianças que estão na nossa volta, no nosso convívio. Porque as crianças aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, se nós formos exemplos, elas vão absorver isso e assim nós vamos conseguir formar uma geração um pouquinho mais consciente, né? Do meio ambiente, da proteção e com um pouco mais de educação ambiental também. E é uma coisa que eles vão passar para os filhos deles. Então essas dicas que nós demos aqui foram só algumas das várias que você já sabe, porque isso a gente aprende desde a pré-escola, desde criancinha a gente aprende a cuidar do meio ambiente. O que falta mesmo é a gente colocar em prática, né? Então, para poder ajudar um pouquinho mais e também para demonstrar esse amor com a criação de Deus, a Igreja Cristã Vinde a Mim estará realizando, né, o nosso plantio. Vocês viram aí no videozinho do início, nós plantaremos mais de 1000 árvores para tentar ajudar, pelo menos fazer a nossa parte, né? E que isso sirva de incentivo, porque se cada um fizer isso, se cada instituição fizer isso, imagina que maravilha que não vai ser. E todas as informações estarão sendo postadas na página da Igreja Cristã Vinde a Mim Guará, lá no Facebook, e também todos vocês que desejam, independente da religião, independente da igreja que vocês sejam, todos vocês estão convidados, vocês e as suas famílias, para virem participar com a gente
pra gente poder, como a Raquel falou, demonstrar esse amor. Exatamente. Então você que é aqui de Guaratinguetá ou região e quer participar com a gente, entre em contato, né, com a gente para que você possa participar. Inclusive nós estamos aqui, né, com a camiseta do projeto. O projeto se chama Quem Ama Planta. E é verdade, porque quem ama cuida da natureza, né? Quem tem amor por Deus, pela criação dele, vai fazer a sua parte. Então é isso que nós estaremos fazendo. Até porque existe um versículo em Gênesis 2:15 que diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, Deus colocou a gente aqui, colocou o ser humano aqui nessa terra para que a gente possa cuidar da criação dele, da criação que ele fez e cultivar, né? Você ali manusear, cuidar, Administrar tudo que Deus deixou aqui pra gente. Exatamente. Então, façamos a nossa parte e você faça também a sua parte. Seja participando com a gente, seja adquirindo novos hábitos, mas que você também possa adquirir essa consciência, né? E esses hábitos, tanto as dicas que a gente passou aqui, tanto as dicas que nós aprendemos, são coisas tão simples, né? Coisas do dia a dia que a gente vai fazendo e como a Raquel falou, é um hábito. Então a gente tem que ir colocando isso na nossa vida para que seja algo mais natural, que daí as outras pessoas também possam ver, não para que elas também peguem esses costumes e assim a gente vai incentivando o bem. Exatamente. Essa é a palavra certa. Sejamos incentivadores para o bem, né? Tem tanta gente por aí incentivando o mal, sejamos nós a diferença, a luz que Jesus nos chamou para ser. E se você precisar de alguma ajuda, algum atendimento, nós estamos aqui à disposição. Todas as redes sociais, tanto da igreja, tanto dos jovens reconectados, estão todos aqui na descrição. Exatamente. Você pode entrar em contato com a gente que nós iremos te responder lá. Então ficamos por aqui nesse programa, esperamos que tenha te feito pensar, que tenha despertado em você uma consciência diferente e nos vemos no próximo programa Reconectados!